Estamos de volta para mais um bloco do nosso programa. Hoje a nossa temática, a Universidade Federal de Rondônia, a UNIR. E hoje o telespectador está conhecendo um pouco a nova reitora da universidade, professora Maria Berenice Tourinho, que tomou posse no mês de maio. A eleição aconteceu em abril e ela tomou a posse no mês de maio. Bem, professora, no ano passado a UNIR enfrentou cerca de 60 dias de greve. Quando tudo parecia estar resolvido, veio agora essa nova greve. O que tem motivado este movimento grevista nos últimos 12 meses? Na verdade, foram 75 dias de greve, né? No total, contando o início no ano passado. Nós temos um diferencial da greve do ano passado e uma similitude com o que temos de greve hoje. O ano passado nós tínhamos uma questão, uma discussão crítica com relação à gestão passada e achávamos que era uma questão exclusiva, pontual nossa. Mas isso também se revela como uma questão nacional, que é o principal motivador da greve hoje, né? Nós temos uma greve, estamos novamente de greve, a Universidade Federal de Rondônia. Nós reconhecemos, enquanto reitoria, a legitimidade dessa greve. Por que reconhecemos? Os três principais fatores de pauta dessa greve envolvem condições de trabalho, plano de carreira dos docentes do ensino superior, né? E envolve também um outro fator que é importantíssimo para qualquer trabalhador na educação hoje, que é a questão salarial. Então, estes são os três fatores que deflagraram um movimento grevista em nível nacional e ao qual a Universidade Federal de Rondônia, através do seu sindicato, o Sintunir, também aderiu. Desses três fatores, o único que nós compartilhamos com relação à greve passada, ou seja, nós praticamente fomos pioneiros, inclusive nessa discussão, é a questão da condição de trabalho. Infraestrutura, capacidade instalada, necessidade de professores, de condições de trabalho, de laboratórios adequados. Essa é uma questão também nacional e que nós já havíamos levantado com o primeiro movimento de greve passado, apenas que o passado estava associado a uma leitura crítica de má gestão da universidade, né? E hoje nós temos uma adesão nacional que é característica de um movimento que já se ensaia, Marco. Desde 2010, nós fizemos uma paralisação de advertência em 2010, fizemos uma segunda paralisação de advertência de um dia em 2011 e já havia realmente sinalização para que havia condição de pararmos no nível nacional. Então a universidade ela continua pleiteando com essa nova greve, junto com as outras IFES, as outras instituições federais de ensino superior, melhores condições para a educação, principalmente no nível superior no nosso país. Professora, então eu posso afirmar que são duas greves distintas. A do ano passado é com relação à questão administrativa da universidade, essa de âmbito nacional? Sim, com um fator que é comum, que eram as condições de trabalho, que nós tínhamos um quadro extremamente agravado na nossa região. Você falou agora há pouco sobre esforços que as universidades federais têm desempenhado com relação ao Ministério da Educação para tentar sanar essa situação nas universidades brasileiras. De que forma a Universidade Federal de Rondônia, no caso Rondônia, os institutos federais também, têm trabalhado para poder também dar essa colaboração nesse esforço? Sim, eu não tenho uma leitura de conjuntura muito precisa a respeito dos institutos federais. Mas as últimas informações que nós tivemos é que eles estão aderindo também, como trabalhadores federais, à greve nacional. Essa é a informação que eu tenho. E com relação às universidades federais, eu acredito que o nosso sindicato, a nossa seção sindical, que é a ADUNIR, que é uma seção sindical do Andes, que é o nosso sindicato nacional, poderia trabalhar com vocês aqui, dando uma entrevista fantástica sobre como está o nosso movimento na nossa UNIR. Certo. Professora, no ano passado, o Conselho Universitário ele alegou um déficit de 10 conselheiros que seriam necessários para realizar encontros e discussões para o encaminhamento de futuras greves, né? Como essa situação está hoje com relação lá no Conselho? Eu fiquei sabendo que teve uma votação para esse Conselho para poder fazer esses encontros para resolver situações de greve. Esse Conselho hoje foi sanado esses problemas de vagas que
ficaram a serem preenchidas por conselheiros? Sim, nós estamos hoje com praticamente os 3 conselhos superiores, que é o CONSUM, Conselho Superior por Excelência, o CONSAD e o CONSEA, né, constituídos. Existe o processo de conselheiros que estão em vias, né, de término de mandato, que já está se encaminhando eleições a respeito. Mas o que me parece que foi enviado ao Conselho Superior foi uma avaliação, né, do nosso movimento de greve, para que a gente desse o percentual necessário de funcionamento para a própria legalização dessa greve. Mas nesse momento nós não temos desfalques nas cadeiras dos conselheiros, nos conselhos superiores. O que aconteceu no ano passado poderia ser evitado? Devido ao déficit, aquilo que aconteceu no ano passado, poderia ter sido evitado? Sim, mas acontece que é preciso ver o contexto. O que mais importante a gente lembrar, e eu gostaria de compartilhar isso com os telespectadores da Amazonsat, com a nossa própria regionalidade. A Universidade Federal, ela tem uma forma de poder de decisão que é colegiada. Então, ter os colegiados, principalmente dos conselhos superiores, bem constituídos, e sempre, vamos dizer assim, azeitados no seu pleno, na sua possibilidade de tomada de decisão, é uma posição estratégica da universidade, porque permite uma crítica qualificada aos gestores, permite pautar o gestor, cobrar esse gestor de forma colegiada. Isso é salutar para o exercício da democracia dentro da própria universidade. O gestor não pode ficar sozinho. Ele deve saber trabalhar com o pleno, ele deve saber trabalhar de forma colegiada, porque a forma de seus pares, na presença de um conselho, na formação de um conselho, opinar sobre determinadas matérias, sejam de ordem acadêmica, sejam de ordem administrativas, acabam organizando a forma de gestão da universidade. Não é possível hoje, Marco, se fazer uma gestão numa universidade como a nossa, uma universidade multicamp, de forma isolada, de forma encastelada. O gestor, ele precisa dos conselhos bem formados e sempre presentes. Então é uma posição estratégica, o gestor ele tem que encontrar viabilidade material para que esses conselheiros sempre possam se reunir. Certo. Isso é uma matéria importante dentro da gestão hoje. Professor, eu vou interromper um pouco a nossa entrevista aqui. Nós vamos para um breve intervalo. No próximo bloco, você vai ficar sabendo mais um pouco sobre essa temática do nosso programa de hoje, que é a Universidade Federal de Rondônia, com a nova reitora, a professora Berenice Tourinho.